Olá, olá, olá. Deus seja contigo, te abençoe muito neste dia. Que a graça maravilhosa de Deus se manifeste poderosamente em sua vida, te dando um dia agradável, um dia feliz, um dia onde haja contentamento no seu coração. Amém? Estou olhando aqui o texto de Romanos 1, já há alguns dias. Romanos 1, verso 16 e 17, que diz assim, porque o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. No evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, num crescimento gradativo, como está escrito, mas o justo, aquele que é justificado pela graça de Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, que é o Evangelho, mas o justo viverá pela fé. Ele é justo na justiça outorgada por Deus, na justiça dada graciosamente por Deus a ele. Não é justo em si mesmo, não é justo porque faz justiça, é justo porque foi justificado. Tá ok? Eu tenho tentado afirmar três coisas aqui, na verdade. Eu tenho tentado afirmar que o Evangelho declara o amor maravilhoso, gracioso, grandioso, majestoso, único e exclusivo de Deus para com a humanidade, para comigo e contigo, certo? Através da morte de Cristo na cruz como substituto. Ele morre no nosso lugar, a morte que nós deveríamos sofrer, para que nós tenhamos a sua vida e vivamos hoje pela sua fé. Amém? Ao mesmo tempo que o Evangelho declara este amor maravilhoso de Deus, declara também a depravação humana. Nós temos essa imagem de bonzinhos porque fazemos alguns atos de bondade. Nós, de vez em quando, fazemos alguma coisa boa e isso parece nos outorgar uma medalha, nós fomos bonzinhos e coisa e tal. Isso parece nos dar crédito diante de Deus. A gente acha que é assim. Mas não na questão da salvação. Vamos colocar especificamente aqui. Não na questão da salvação. Não na manifestação maravilhosa da vontade de Deus nos abençoando. Não na questão da graça manifesta de Deus. Nós temos que entender isso muito claro. Deus nos abençoa porque Ele é gracioso, bondoso, maravilhoso, santo, rico e agradável. Deus nos suporta porque Ele é bom, porque Ele ama. Deus oferece Cristo na cruz do Calvário não porque encontrou méritos em nós, mas porque o mérito está nele. Ele é bondoso, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus que ama, tá certo? Então, o Evangelho em si aponta essa maravilha de Deus e em Deus, que é este amor fantástico que não pode ser descrito em palavras, mas é o amor que, quando nós queremos entendê-lo, deveríamos olhar para a cruz do Calvário e ver que na cruz do Calvário quem está lá? Primeiramente é o Filho unigênito de Deus, o único gerado de Deus está na cruz do Calvário por mim e por sua causa e culpa, tá certo? Então, quando nós olhamos isso e entendemos que o santo foi crucificado por causa dos pecadores, então nós começamos a entender que havia um problema na humanidade que não é capaz, a humanidade problemática, eu e você com problemas estragados por causa do pecado, pudéssemos de alguma forma consertar perante Deus. A ofensa do pecado é contra Deus, o ofendido é Deus, é Deus. E Deus, o ofendido, escolhe nos perdoar livremente. Entenda isso. Ele escolhe livremente nos perdoar. Que a terceira questão que eu estou tentando afirmar é exatamente esta graça de Deus maravilhosa que nos oferta perdão em Cristo Jesus por causa de Deus. Por causa dele, por causa da vontade dele. Livre, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável, Romanos 12, 2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entende isso? Deus ama você, ama a humanidade de uma forma maravilhosa. Já manifestou isso em Cristo Jesus. É o que vai dizer lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele, de Jesus Cristo. Não há condenação alguma para quem crê nele, em Jesus Cristo. Mas quem não crê nele, em Jesus Cristo, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. É simples isso, tá certo? Aqueles que se aproximam da luz, aqueles que querem que a glória de Deus se manifeste, aqueles que já foram tocados, movidos, transformados por esse evangelho de Cristo, esses estão buscando a vontade de Deus, esses estão querendo que as suas obras se manifestem. Pense nisso, tá certo? Pense nisso, pense muito nisso. Tenha Cristo no seu coração como alvo nesse dia para a reflexão e Deus te abençoe muito, tá certo? Deus abençoe muito, em nome de Jesus.